Fala galera, mais um episódio do... Vai de novo. Fala galera, começando mais um ciclo de gratidão. A minha van, a van onde senta pessoas que foram importantes, que são importantes na minha vida. E hoje eu tenho a honra de estar com o maior presidente da história do Inter, o mais vencedor. Tivemos vários presidentes dentro de um clube gigante como o Inter, com mais de 100 anos de história, mas não tem como negar, né? E eu fiz parte disso também. Tenho a graça, tenho a alegria de ter conhecido, de ter feito parte da minha vida. Graças a ele eu pude vir para o Inter realizar meu sonho de jogar no time do meu coração. Então hoje o papo aqui é com o Fernando Carvalho. Obrigado, meu parceiro. É, meu filho, tudo bem? Prazer, vai me emocionar aqui, né? Lembrando tudo que aconteceu no nosso tempo e aquelas coisas maravilhosas, né? Aquela nossa convivência acima de tudo. Porque acima de tudo, repito, o que valia era a relação que todos nós tínhamos, né? Se tu pegar naquela época, os integrantes daquele grupo de trabalho, todos eles, né, eram pessoas de exceção, e o Tinga, que está comigo aqui agora, nesse momento, é uma delas, né? E temos histórias em conjunto, onde eu usei muito o Tinga para fazer a gestão adequada do clube naquele momento. Sabe que, presidente, quando eu construí esse carro aqui, primeiro para mim viajar, e depois eu falei, pô, eu vou contar, né, contar minha história, né, dividida em várias pessoas, porque a história de uma pessoa nunca é sozinha, né? Minha formação é pessoas me ajudaram, assim eu fui ajudando pessoas, fui aprendendo com elas, e eu lembro quando eu fui trabalhar de dirigente no Cruzeiro, a minha referência que eu tinha como dirigir foi a referência que eu tinha em ti. A maneira que tu me dirigiu, a maneira que tu foi me inserindo, né, dentro de algumas coisas que às vezes na época eu achava que jogar futebol era só jogar futebol. De repente tu teve a confiança em mim de me chamar em vários momentos e falar coisas do clube, né, me pedir para ajudar de alguma forma. Então aqui nós vamos lembrar algumas coisas e te dizer, cara, que eu agradeço muito através da tua coragem de me buscar lá fora. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir jogar no Inter, né? Sempre colorado desde a infância. O único estádio que eu ia era a Coreia, né? Tu sabe que eu sempre te incomodava muito com o negócio da Coreia, né? Quando for fazer o novo Beira-Rio, eu fui na sala dele e falei, presidente, então não dá pra deixar a Coreia? Ele falou, não, é que tem a FIFA, lembra? Eu incomodava pra deixar a Coreia porque, pô, a minha imagem é da Coreia. Então, eu de ter realizado meu sonho de jogar no Inter foi graças à tua coragem. E quero sempre te agradecer sobre isso, porque se não fosse a tua coragem de ir lá, eu não ia realizar meu sonho de, aos 27 anos, voltar para o Brasil, jogar no Inter e viver várias coisas. É a primeira vez que tu está me contando que quando tu se tornou dirigente do Cruzeiro, tu levou em consideração muitas coisas que a gente fez junto. Isso é muito bom, é gratificante para mim, né, como um dirigente do passado. Hoje eu trabalho com conhecimento, eu tenho uma escola, né, e com consultoria, procurando sempre aprimorar, né, os conceitos que a gente tem sobre essa convivência, sobre como o futebol pode avançar. E é gratificante, então. E a tua contratação não foi coragem nenhuma, né, Tinga? Pode ter certeza, porque era a peça que faltava, aquela convivência contigo como adversário fez a nós colorados te admiraram muito, os integrantes do clube naquela época, o Pífero, o Giovanni Luigi, o Milton Drummond, foi uma coisa unânime que nós tivemos, né, em relação à tua pessoa. E quando teve a oportunidade, a gente não pestanejou em nenhum momento, foi o Giovanni até quem foi até Portugal, né, fazer a contratação, junto com o Tadeu Oliveira, que por sinal faz tempo que eu não falo com o Tadeu, nem sei onde é que ele anda, que é uma pessoa que eu também admiro e gosto. Enfim, foi uma coisa natural, e tu encaixou exatamente dentro daquilo que a gente precisava, né? Tu sabe que eu gosto do meio campo repleto, né? Eu gosto do meio campo recheado, porque assim é que a gente ganha, com volantes que parecem meia que parecem volantes, né? Esse é o futebol que eu vejo. E o Tinga, desde muito cedo, né, ele sempre começou na ponta direita, né, como um meia ponta direita, e aí deu errado. Quando ele passou a ser um volante múltiplo, né,
na verdade um meia que entrava na área toda hora, ele aí passou a se destacar. E esse Tinga foi que nós fomos buscar, né? Nós tínhamos, na época, nós tínhamos o Edinho, nós tínhamos o Wellington Monteiro, que chegou depois, né? Mas tínhamos o Fabinho, enfim, jogadores de contenção, e precisávamos de alguém que não só tivesse a força na marcação, fosse competitivo, como também chegasse na frente. E o Tinga era esse jogador, e não foi nenhuma coragem que nós demonstramos, apenas a necessidade de um grande jogador que veio para suprir uma lacuna que ele supriu amplamente, sendo muito importante nas nossas conquistas. E tu sabe, presidente, que tu quebrou vários paradigmas, assim, para mim, né? Porque até a minha chegada no Inter a primeira vez, né? Minha relação com os dirigentes sempre foram boas, assim, mas eu nunca tinha sentado com um dirigente que pudesse conversar de igual para igual sobre futebol, né? E aí eu lembro de quando eu cheguei, a gente conversando já sobre tática, sobre futebol, e aí eu vi, pô, mas peraí, o presidente tá falando a língua que eu, né, quando eu falava de alguma coisa, ele falava a mesma coisa, ou ele me antecipava uma coisa que eu iria falar sobre formação, e aquilo para mim foi diferente, né? Normalmente a gente tinha aquela cultura de que, pô, que o dirigente não entende nada, né? Ele tem que pagar e quem entende é só o treinador e os jogadores, e tu foi totalmente diferente disso, porque eu ia conversar sobre um jogador, tu conhecia o jogador, ia falar sobre futebol, sobre movimentação que estava acontecendo. Então a gente teve vários momentos de troca de ideia, e tudo assim com muita naturalidade. E isso para mim foi o que me fez, quando eu fui ser dirigente, saber, cara, não tem por que ter essa barreira de conversar com o jogador, né? Porque até então tinha essa coisa de, pô, dirigente para lá, jogador para lá. E tu mudou isso. A tua visão me fez enxergar que não é assim, que todo mundo tem para contribuir, pode se aproximar tendo, né, a hierarquia, o respeito, enfim. Eu sempre que eu me aproximei, sempre que procurei me aproximar de vocês, no caso, do Tito, do Fernandão, do Yarley, né, dos que já naquele momento eram mais homens, né, que tinham uma compreensão do todo, que foi o caso de vocês, sempre era em proveito do todo, né, e nunca querendo interferir em qualquer área que fosse, né? E uma grande conversa que nós tivemos foi durante a Libertadores, né, sobre o teu posicionamento, sobre aquilo que tu achava, como tu te sentia melhor dentro do campo, e acho que aquele papo primeiro nos aproximou muito, porque gerou uma relação de confiança, né, contigo e com o Fernandão, e depois resolveu problemas que tu estava sentindo e passando, né, exatamente porque havia essa relação de confiança, e tu pôde aí te posicionar, né, perante o grupo, perante o treinador, né, colocando a tua real posição, né, aquilo que tu gostaria de fazer dentro daquele contexto. E foi o que aconteceu e deu certo, né? Infelizmente deu certo. Esse fato foi um fato super inteligente, assim, da tua parte. Ao mesmo tempo também para nós foi para mim e o Fernando na época foi um choque, né? Um dia acabou um treino, aí o presidente me chama. O presidente, quando vem no clube, sempre, né, ou vai vir para largar a maleta, ou alguém vai perder o pescoço, alguma coisa acontece. É difícil, o presidente, por mais que ele olhava ali os treinos, compreendia, mas quando ele chegava, chamava alguém, alguma coisa ia acontecer, né? Então era assim. Aí o presidente chegou no treino, acabou o treino, me chamou, falou, ó, lá em casa hoje, 8 horas da noite. Falei, cara, na casa do presidente. Aí fui pro vestiário, o Fernando me chamou. Pô, o presidente falou contigo, falou pra nós ir lá, beleza. O que esse cara vai falar pra nós? Eu tava quebrando a bola na época. Aí chegamos lá, trocamos ideia, nós três, chegamos na casa dele, ele tava todo fardado de Inter, né, fazendo churrasco pra nós, uma garrafa de vinho lá, começamos a tomar. E aí uma coisa que marcou muito pra mim, né, foi dentro de várias coisas que a gente conversou, né, sempre pensando no todo. E eu lembro de falar assim, cara, eu montei, tô um bom tempo montando esse time, e esse ano não pode escapar. Esse ano nós temos que ganhar alguma coisa grande. Eu fiz tudo para chegar, e eu lembro que tinha chegado naquele ano, acho que só o Heller e o Fabinho, né? E aí ele falou, cara, agora eu completei tudo que eu imaginava, esse projeto todo, e esse ano nós temos que ganhar alguma coisa. E aquilo marcou, assim, da certeza que tinha, da convicção do que tinha, e ali ficamos até
altas horas ali conversando, eu, o presidente e o Fernandão. Cara, e ali nós saímos dali com várias coisas resolvidas entre nós, entre como nós ia agir com o grupo, né? O Fernando sempre foi o nosso capitão máximo, assim, eu era o cara da comunicação geral, né? Eu falava Ele era o líder do sindicato. Falava com os irmãos, falava com os da cachaça, falava com os dos pagodes. Então eu ia sair dali com a minha missão de juntar todo mundo e, cara, foi aquele ano espetacular, né? O melhor ano da história do Inter, com certeza. E pena que tu não ficou até o final, né? Porque tu vai botar uma faixa que vai ser pro resto da vida. Mas fez parte, né? Eu sempre digo, né? Quem jogou até a metade do ano pavimentou o caminho, né? O caminho não é conquistado só num jogo, em 2 jogos. Ele foi conquistado durante o ano, pavimentado por quem não foi. No caso, o Bolivão, no caso, o Jorge Wagner, né? Que acabou não indo contigo. Enfim, foi realmente um ano maravilhoso, exatamente porque a gente tinha essa cumplicidade, essa noção de seriedade, de realidade, né, com cobrança, por regras, né, nós tínhamos regras que eram cumpridas e vocês eram os primeiros a cumprir, né, e a cobrar o cumprimento, porque dentro de um grupo sempre tem gente que de vez em quando dá uma rateada, mas a gente tinha um grupo que coibia os rateios, né, de alguns que sempre foram muito importantes e tinham que estar também imbuídos, né, daquele espírito de foco, de vitória, né, de coletivo, que eu sempre penso que o futebol tem coisas que são inerentes, né? Tem que ter hierarquia, tem que ter alguém que mande, tem que ter subordinante, subordinado. O futebol é coletivo, ninguém ganha sozinho e essas regras a gente tinha, né? Porque se tu pegar o nosso time, não tinha um grande destaque, né? Não tinha, era um time. Era um time. O Rafa fez os gols da decisão, né? O Fabiano Heller chegou, teve um problema no início ali na questão da marcação, homem ou bola, né? No fim, conseguimos, o Abel magistralmente conseguiu resolver, enfim, mas era um grande time. E depois, a sequência, né? Porque depois, quando tu voltou, nós também fomos campeão de novo, né? Exatamente porque o vestiário nunca perde memória. Eu sempre digo, futebol tem que ter memória. Tu não pode pegar e rasgar tudo que foi feito. Sempre teve alguém no vestiário que já estava antes. E a coisa foi crescendo e foi se somando. E saíram alguns jogadores, muitos jogadores. Aí veio o título da Copa Sul-Americana, daí veio o quase título da Copa do Brasil em 2009, mas veio a classificação e o título brasileiro não veio por um detalhe. Aí o Tinga chegou na metade do ano e chegou para conquistar mais um título, né, que foi o título da Copa Libertadores. Dentro dessa sequência que eu vejo como essencial para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Quando eu voltei em 2010, praticamente tu encontra a mesma coisa que eu saí de 2006, né? Porque quando vence, tem uma identidade, um jeito de fazer, vai saindo jogadores e jogadores que vão chegando ou se formando, vão se formando dentro daquela identidade, daquele espírito. E isso dura um bom tempo. Tem uma inércia, né? Tem uma inércia. Isso dura. Aconteceu isso com a gente também lá no Cruzeiro, era exatamente isso. Tinha uma geração e aí foi saindo, e aí tu tentar esticar ela o máximo possível. Eu acho que ali no Inter a gente conseguiu esticar ela bem, né? Eu lembro que quando eu voltei, aí depois, né, de uma época o Fernando saiu, e aí os caras ainda falaram, mas é os viúvas do Fernando, e ficavam, os caras iam chegando novo e não entendiam que talvez o melhor que nós tínhamos era aquilo ali, de ter a cobrança, né? E aí a gente falava, eu, Bolívar, o pessoal, cara, um dia vocês vão sentir falta disso. E não deu outra, a gente saiu e a gente viu que não por nós ter saído, né, mas o jeito de fazer as coisas, né, todo mundo que chegava no clube ia se enquadrando dentro de um padrão, dentro da identidade do clube, né, tudo que nós fazíamos, nós estávamos pensando no clube, né, o que o torcedor quer saber no jogo, eu sempre digo, cara, o futebol é como a vida, resultado. Quando eu não vejo um jogo e eu encontro alguém que viu o jogo, a primeira coisa que eu pergunto é quanto foi o jogo. Ninguém quer saber se foi 3-5-2, 4-4-2, quanto foi o jogo. No máximo, a pessoa, quem fez. Quanto foi? 1-0. Gol de quem? Então a vida é isso. Então ali no Inter nós tínhamos exatamente, nós queríamos resultado. O resultado era ganhar, era levantar a taça, era estar na final, né? Então isso que nós brigava entre nós fazíamos um monte de coisa entre nós.
E eu lembro que o Fernando sempre teve esse olhar assim muito de enxergar o ambiente, via que estava acontecendo alguma coisa que aquele jogador poderia não estar muito afinado com o outro, ele já construía um jeito de chegar, me chamavam, ou chamava o jogador, ou cara, vamos aproximar, vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa, e isso é importante. Presidente, tu acha que é possível isso hoje, assim, porque, como tu falou, as cabeças mudam, as pessoas mudam, o ser humano, né, ele muda, sinceramente eu não consigo saber se hoje é possível ter essa relação de, cara, vamos se defender mesmo como família. Eu acho o seguinte, hoje nós temos um ingrediente novo que a gente tem que compreender, que é a rede social, né? Nós temos que compreender a rede social. E o atleta tem que compreender que a rede social, ela tem os seus benefícios, mas tem os seus malefícios. No momento que a rede social está influindo na tua vida, eu não sou especialista, né? Eu estou te falando isso por bom senso. Né? No momento que ela passa a interferir na tua vida e que tu passa a decair de rendimento em função da rede social, pela valorização demasiada que tu concede a ela, tu tem que refletir. Por exemplo, se tu sai do treinamento e tira uma foto e posta e passa a ver quem curtiu, quem falou, quem comentou, isso aí está interferindo, né? Tu tem que ter um período para destinar para as redes sociais que não pode ser todo dia. E isso aí é um período da tua vida, não é 2, 3 dias. Faz isso durante as férias, faz isso eventualmente quando tu está de folga, mas tu ter permanentemente essa preocupação. Eu, quando voltei em 2016, naquele período que o Inter acabou caindo, eu me dei conta disso, só que eu não pude interferir. Se eu voltasse a ser dirigente, eu estabeleceria, como a gente sempre fez, né, um regulamento. Vamos sentar aqui e vamos discutir o que é melhor para o grupo. Né? O que é melhor para o grupo? É normal tu sair da palestra e mandar uma mensagem para alguém dizendo que tu vai jogar ou que não vai jogar? Não é normal. Não é normal. Então nós temos que proibir esse tipo de coisa. Mas quem tem que decidir é o grupo. Né? E eu acho que, acima de tudo, o futebol tem uma palavra que é fundamental para mim, é verdade. Entendeu? Se tu falar a verdade, se tu cobrar a verdade, né, tu resolve metade dos problemas. E eu faria isso, eu faria uma reunião inicial no início de pré-temporada, vamos discutir sobre rede social, como é que nós vamos tratar a rede social, né? Porque o que a gente vê, os jogadores do Brasil, por exemplo, na Copa do Mundo, indo depois de jogos importantes numa Copa do Mundo, jantar, almoçar e flagrar isso nas redes sociais, acaba gerando um tipo de comentário, um tipo de cobrança, um tipo de piada que não é necessário. Eu vejo assim, né? Posso estar antiquado, posso estar velho, não precisa. Aquele período é um período de dedicação exclusiva para aquele ambiente, o ambiente da bola, o ambiente da competição, o foco na competição. E eu vejo que levar muita gente, cada jogador do Brasil parece levou 6 pessoas, né? Eu acho que é muita gente, eu acho que tem que ter um recato maior, tem que ter um cuidado maior, tem que se afastar, né, desse tipo de situação, para que tu pense só no jogo, no adversário, como joga o teu marcado ou o teu marcador, né? Eu vejo assim. Mas se tu estabelecer desde o início de um trabalho, né, essa verdade, tu vai acabar tendo sucesso. E quem chegar no caminho vai ser cientificado. Olha, aqui é assim, aqui nós não vamos tolerar coisa diferente. Eu faria isso. Eu estou longe do vestiário, dificilmente eu vou voltar para um vestiário, então não terei mais como aplicar esse tipo de regra, né? Mas acho que essa seria uma regra para colocar em discussão e para que o grupo se desse conta o que é melhor. Eu faria isso. Porque o futebol está muito... O futebol, como a vida, está muito aberto, né? Muito aberto. Está muito aberto, né? A gente... Ao mesmo tempo que tu fecha o CT, às vezes, para treinar, para que ninguém veja, acaba 1 minuto depois do treino, o cara está em casa, o repórter não precisa nem ir mais no campo, ele recebe tudo em casa. Hoje, assim, uma coisa que eu noto, né, faz muito tempo que eu não vou a treino, que eu não vejo, não participo de vestiário, mas eu noto assim, tem pessoas que têm informações que antes, quando o treino era aberto, ninguém tinha, né? Hoje é fechado e os caras têm informação. Por quê? Porque tem um secretário, um assessor de imprensa, tem uma namorada, tem não sei, até sabe, tem pessoas que ficam sabendo. Isso aí vai adiante, não tem como segurar, né? É muito aberto, a participação nas redes sociais, os comentários que são feitos, acho que tinha que ter um comedimento, né? É claro que são pessoas jovens, são pessoas que vivem num outro momento, num outro ambiente,
né? Mas tem que ter, na minha avaliação, tem que ter um foco maior, tem que focar no futebol, tem que focar no que fazem, né? São 15 anos de atividade, são os 15 anos onde tem que ter renúncia. O jogador tem que fazer, eu sempre brinco, né? O jogador tem que fazer 20% do que gosta e 80% do que não gosta, para comer, para marcar, para fazer preparo, para estar bem preparado fisicamente. O que é melhor, jogar bola, estar com a bola, ou correr em volta do gramado, ou fazer treino físico? É muito melhor ter a bola, mas tu vai ter a bola 2 minutos por jogo, 1 minuto e meio por jogo. Então tu tem muito menos a bola do que tu gostaria. Então a tua vida é essa, é renúncia. Tu vai ter menos coisas que tu quer e gosta, e mais coisas que tu não gosta, né? Tu vai ter que comer adequadamente, tu não pode comer cheeseburger, tu não pode comer churrasco toda hora. Aqui está uma pessoa super disciplinada, que até hoje, às vezes a gente encontra, ele tem até aguinha sem gás, fora do gelo, é só coisinha, né? É disciplinado, entendeu? Não bebe vinhozinho, uma taça, né? Enfim, é assim, né, cara? É, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, pô, o futebol tá mudando. Eu, cara, quando eu vejo o jogo pra mim, ele continua igual ainda. O jogo continua igual. Quem fizer um e não tomar, continua sendo. Se eu não tomar nenhum gol e fizer um gol até o final da temporada, eu sou o melhor time do mundo, né? O jogo, pra mim, ele não mudou. Eu acho que o que tem mudado é o comportamento geral da sociedade e principalmente dessa questão de rede social, porque às vezes tu vê um jogador e fala assim, eu muitas vezes já falei isso, não, eu não me importo com a crítica, isso é mentira, isso é mentira. Tu pode ter 60 anos de bola, ninguém gosta de ver, pô, fui criticado, ou tomar uma vaia, né? Isso a gente tinha uma questão que era muito interessante. Eu lembro tu lembra a fase que o Sobis era um dos melhores jogadores nossos, só que a bola dele não estava entrando. Ali a torcida pegava no pé de Sobis, e no primeiro ano, em 2005, e o Sobis arrebentando, e, portanto ele vem até ser goleador do Campeonato Brasileiro. Mas aí tinha o Muricy que sustentava o jogador, né, que sabia que o jogador estava bem, que era importante, era um jogador de esticão, era o que fazia, né, o Fernando sair da área e ele que puxava o facão, esticava o nosso time. O que a gente fazia, cara? Aí na época eu e o Fernando estava muito bem, em 2005, né, acho que o ano que eu mais fiz gol no Inter foi 2005. A gente combinava nas coletivas de falar do Sobis, e até porque era verdade. A gente falava, como é que foi o jogo? Não, cara, por graça ao Sobis, o alemão tá comendo a bola. Então a gente tinha essa questão de se proteger, né? Hoje eu vejo pouco isso, não tô falando de Inter, tô falando de futebol geral. Às vezes tu vê poucas pessoas indo defender um jogador que tá. Então a gente tinha essas coisas, esses acordos assim, porque isso eu falo muito assim, presidente, dentro das minhas palestras que eu faço hoje. Um dos exemplos que eu uso para testificar bem essa questão da rede social, pós-rede social, eu sou do jogador, comecei no século XX, parei no século XXI, né? Comecei em 96 e parei em 2015. Então eu peguei o futebol sem a internet e o futebol com a internet. E eu sempre digo que a diferença de tu montar um time de verdade, um time onde um morre pelo outro, ela só se dá quando as pessoas se conhecem. Então o que acontecia? Até 2005, 2006, até o início, a partir de 2010 por ali, todo jogador que ficou concentrado comigo conhece a minha história, sabe onde é a Restinga, sabe de onde eu saí, o que a minha mãe fazia para me criar, assim como eu conheço várias histórias. Eu sei que o Índio cortava cana, que ele veio de Maracaí, eu sei que o Perdigão rodou 300 times, eu sei da história do Sobis, de Erechim, Sobis. O que acontece quando a gente vai para dentro do campo? Eu corro pela história dele, ele corre pela minha história. Eu quero que ele vença, ele quer que eu vença, porque ele conheceu a história. Porém, vocês não estão concorrendo, né? E quando eu peguei, depois que eu peguei lá a partir de 2013, 2014, que às vezes eu já estou no quarto com o jogador, mas eu estou na minha rede social, ele está na rede social dele, eu não conheço ele de fato. Porque não tem tempo de eu chegar, onde é que tu vem, o que tu passou? Então eu vou para dentro do campo, jogo por mim, ele joga por ele e pronto. Nós não estamos sendo maldosos, mas é que eu não conheço, eu não faço pelo que eu não conheço. Então essa para mim é a grande diferença, que às vezes as pessoas me falam, pô, Tinga, parece que no passado vocês tinham mais amor à camiseta. Eu falei, não, cara, não, o jogador também hoje corre da mesma forma. A única diferença está em se conhecer. Nós se conhecia, nós conhecia a história. Todo jogador que jogou comigo sabe onde é que é a Restinga, sabe o que eu fiz para vencer.
como eu sabia da história dele. Então essa é uma diferença que eu vejo, assim, porque hoje tem muita mudança, né? Tem muita mudança, há uma transformação muito grande. O jogador chega e sai, não tem uma sequência, né? Por exemplo, o Inter recém agora, esse ano, vai ter uma sequência. Não tá contratando jogadores, está mantendo o grupo do ano passado, contratou 1 ou 2. Isso é o que é o correto. Isso é que é o correto, né? Memória de vestiário, que eu falei antes, eu vejo futebol dessa maneira, né? E não é jogador que... Eu não gosto de jogador que enche o aeroporto. Eu gosto de jogador contratado, né, topicamente, pontualmente, né? Que até não pode não dar certo, mas em vez de gastar fortuna, eu não pratico esse tipo de coisa, nunca pratiquei. O único jogador que teve um valor mais alto foi o D'Alessandro, que tinha investidor, e o projeto era vender o D'Alessandro 2 anos depois, acabou ficando, deu certo, é um dos maiores jogadores da história do clube, né? Mas o projeto era que ele fosse vendido para que o investidor não tivesse prejuízo. Depois o investidor acabou doando, que era o Sonda, doando o recurso que ele gastou com o D'Alessandro, doou para o clube. Então ficou elas por elas, mas e valeu a pena a contratação, deixando bem claro. Vai ser um grande ídolo, né? Mas no mais, o Tinga foi trocado pelo Marcelo Labarte, né? E pelos dois, por uma participação dos gêmeos, né? O Fernandão foi trocado pelo Rodrigo Paulista e pelo João Guilherme. Então eram contratações que a gente tinha que fazer uma engenharia. Né? Que a gente fazia uma engenharia, era um jogador de muito futuro, despertou interesse dos clubes de fora. O próprio D'Alessandro teve o Thales Tarja envolvido na negociação, um jogador de seleção. Enfim, a gente tinha esse tipo de ação administrativa que acabou sendo profícua, sem despesa para o clube. Da mesma maneira que, já que estamos falando no elenco daquele período, né, nós usávamos muito a categoria de base, né? Veio primeiro o Diogo Rincon, Daniel Carvalho, Neymar, né? Depois veio o Sobis, e assim foi. Todo ano tinha alguém. Todo ano tinha alguém. Isso é importante para oxigenar o clube, saber, o atleta da base, saber que ele vai ser usado. E tu não contratar atletas que vão truncar aquela possibilidade que aquele jogador daquela posição que já se revelou na categoria de base vai jogar no time de cima. Tudo é uma coisa que tem sequência, uma coisa vem atrás da outra. E sabe, presidente, que uma coisa que tu fez que é muito difícil de fazer hoje em dia é tu conseguir repatriar jogador na melhor idade. Que para mim a melhor idade do jogador é entre 27 a 30 anos. É a melhor idade do jogador. Uns vão pegar um pouco mais, até um pouco menos, mas não vai fugir dali, de 27 a 30 anos. É a melhor fase do jogador. E tu conseguiu trazer eu com 27, Fernando com 27, Jorge Wagner com 27. Que é a idade, né? Que é muito, muito difícil. Por exemplo, tu for pegar o Neymar com 27 anos, ele valia 1 bilhão. Né? Se tu pegar toda vez que os nossos brasileiros foram os melhores do mundo, eles estavam dentro dessa cadeia de idade. Né? 27 a 30 anos, seja o Ronaldinho Gaúcho, seja o Ronaldo, seja o Romário. Tanto é que tu vê que os clubes do exterior, Barcelona, Real Madrid, os ingleses, eles compram os brasileiros e deixam chocando lá, né? O Hendrick, que foi contratado por uma fortuna, agora vai ficar um pouco aqui, depois vai para lá, vai ficar no time B. O Rodrigo ficou 2 anos e meio no time B e está estourando agora. O Vinícius Júnior, que nós temos também, Tinga, e tu que é atleta sabe, porque tu sempre teve essa consciência, nós temos uma questão de compreensão tática. Os brasileiros não têm compreensão tática. Então, na transição Brasil-Europa, eles vão ter esse contato com o sistema tático europeu, que é muito rigoroso, né? Que é muito rigoroso, e lá eles vão aprender a jogar futebol, porque aqui eles jogam bola, a maioria. O Tinga já saiu daqui, e eu não sei bem qual foi o teu ponto de equilíbrio, porque não sei se foi quando tu foi pro Botafogo, em que momento tu deixou de ser um jogador peladeiro, que tu era no início de carreira, para ser um jogador tático, não é verdade? Qual foi o teu ponto de equilíbrio do Japão? Em algum momento tu equilibrou o teu futebol e tu pôde gastar toda a tua criatividade aliada à tua intensidade de uma forma a favorecer o coletivo e não a individualidade. A tua estreia foi num jogo contra o Sport Recife, tu fez um gol que driblou meio time. Aquilo ali, para mim, não significa nada. Não significa nada. Fazer um gol driblando todo mundo, né? Porque isso aí não é uma verdade, é uma realidade. Tu tem que entender sempre como é que tu vai ser coletivo. E tu entendeu em algum momento, te tornou um grande jogador por isso.
Tem razão ou não tem? Tem. Tanto que eu falo, né? Eu falo, esse gol poderia ter me prejudicado. Porque pensaram que tu era uma coisa que tu não era. Eu lembro que depois desse jogo a gente foi jogar lá em Natal. Pô, os caras botaram um volante mais um outro lateral pra me pegar e eu não toquei na bola. Passou mais outro jogo, eu não toquei na bola e os caras, cadê aquele jogador? Eu falei, pô, não sei cadê aquele jogador, cara, que eu saísse driblando todo mundo. Porque aquilo ali não é uma coisa que acontece toda hora, né? Então, tu sai no improviso, sai driblando todo mundo, mas aquilo ali, se eu ficasse vendendo aquela ideia, eu não me tornaria um Tanto que tu jogador, passou né? a não ser titular no Grêmio, acabou não jogando, né? Só na tua volta que tu, com o Tite, que tu aí arrumou a tua posição. Isso, e passou a ser útil. Aí eu fui pro Botafogo, aí aliás, passou a ser fundamental, né? Cheguei no Botafogo também, pra galera achando que eu ia fazer ali o ponta direita no lugar do Donizete pra jogar com o Túlio. Aí um treino lá, nós fazendo um treino lá, eram 2 toques, eu marcando pra caramba lá atrás, o Joel me chamou, pô, nós estamos sem o segundo volante aí que não joga, não treina assim pra mim, era jogar 3 segundos. Eu falei, claro, eu gosto de jogar ali, porque na base eu sempre joguei de terceiro homem, né? E ali eu comecei a jogar no Botafogo com 3 zagueiros, jogando de segundo homem. Quando eu voltei pro Grêmio, o Tite me chamou, nós estamos com um monte de atacante aí, então eu falei, pô, eu sou atacante, sou volante. Ele, pô, mas como? Eu vi tu jogar assim. Eu falei, não, sou volante, então tu vai disputar a posição. E eu fiquei um tempo no banco treinando, aí tive a primeira oportunidade, joguei e não saí mais. Mas é como tu falou, achar onde a gente joga, isso é uma coisa que também acontece muito no futebol. Às vezes tu vê jogadores bons e aí tu vê que eles estão fora do lugar. E às vezes os clubes, mas fulano não é bom. Cara, às vezes é uma mexidinha, é jogar o cara que às vezes tu acha que é muito baixo para estar na zaga, remete pro lado do campo, o cara que está do lado do campo para dentro do campo. Achar isso, acho que um dos atrasos nossos no Brasil que eu vejo como tática é a tática individual. Futebol tem a tática coletiva, que a maioria dos treinadores sabem, dominam isso, que é a tática coletiva, olha, meu time tá assim, tá assado, mas o que difere de um bom treinador é a tática individual, né? Tu conseguir entender um jogador individualmente, porque na verdade, por mais que o futebol seja coletivo, tem que colocar o individual dentro do coletivo. O gol é um que vai fazer, o erro grave é uma pessoa que vai fazer, né? Então, conseguir entender individualmente onde é que aquele jogador entrega mais, isso para mim é um pouco do atraso nosso ainda, né? Que eu vejo que os treinadores que são bons mesmo conseguem dominar essas duas coisas, a tática coletiva e a tática individual. E presidente, nós estamos caminhando para o final assim. Eu quero te fazer uma pergunta e gostaria que a pergunta fosse o que eu gostaria de ouvir, mas é tu que vai responder. Voltamos pro Inter um dia ou não voltamos? Não voltamos, acho que não tem mais espaço. Eu já na verdade, tu sabe bem o que eu estou fazendo hoje. Eu trabalho com conhecimento, com consultoria. Agora nesse momento, no momento em que os clubes estão se tornando empresas, a empresa que eu trabalho ela tem conteúdos para aprimorar gestão, né? E eu estou fazendo exatamente isso. É uma ação administrativa que eu adoro fazer, gosto muito de fazer, criar processos, potencializar rendimento de jogador com ferramentas científicas. Eu vejo isso como uma coisa boa para o futuro. E no meu clube, acho que já deu, né? Já deu, eu vou continuar sendo colorado, né? Vou continuar torcendo, desejando a vitória, mas acho que a minha passagem por lá já deu. Quem sabe um dia o Martin possa ser presidente, o Martin está se preparando. Quem sabe o Martin possa ser presidente do Inter um dia, né? Vamos aguardar. Aí seria mais um Carvalho lá para ajudar o nosso clube. E por sinal, um belo curso. Eu, como eu falei no começo aqui, a minha primeira referência de gestão, de como gerir um grupo, de como conversar com as pessoas, foi em cima do que eu aprendi com o Fernando. Então, se você está pensando em fazer um curso de gestão, não hesita, porque vai te falar da prática, né? Vai te falar de quem viveu dentro, de como viveu, e viveu depois de um grupo, que eu sempre digo assim, tu formar um grupo e ser campeão é uma coisa, mas tu lidar com um grupo que todo mundo é campeão depois é outra coisa, é outro desafio. E o Fernando conseguiu isso, né? Depois de lidar com todo mundo campeão, onde todo mundo põe a asa de fora, onde todo mundo acha que é dono da conquista, e conseguir fazer essas pessoas
seguir conquistando é difícil pra caramba. Eu sempre digo que a primeira conquista é fácil você puxar todo mundo para ela, mas depois de ganhar, segurar a vaidade de cada um, entender cada um, não é fácil, e o Fernando fez isso com maestria. Então, mas sim, volta a falar na palavra verdade, né? A verdade, ela traz todo mundo, ela traz todo mundo para o mesmo patamar, para o mesmo ambiente, né? Para a mesma realidade. E a verdade sempre foi usada nas relações que eu travei com vocês, com o grupo, com as pessoas. Isso eu vejo como uma pedra basilar para que as coisas tivessem dado certo. Vou contar mais uma aqui, ditando a verdade. Nós somos estrear para Libertadores, o jogo que o Ceará fez o gol, empatou. Maracaibo. Maracaibo, primeiro ano na Libertadores. Aí nós sentamos, subimos no quarto para discutir prêmio. Eu, o Fernando Carvalho, o Piffer sempre mais sisudo na hora quando a gente falava de prêmio. E aí estamos conversando lá no quarto, discutindo prêmio e tal. E aí acertou, foi tudo muito tranquilo, porque estava todo no mesmo espírito, vamos ganhar e tal. O que eles proporam, o Fernando ali, que era bom na matemática, fez. E aí eu fui falar brincando, né? Porque nós tínhamos um jogo pelo Gauchão no domingo, de carnaval aqui, e o Grêmio jogava sábado, e nós ia jogar domingo de carnaval. E eu ainda pegando intimidade, ele já estava um ano no clube, mas tinha confiança e tal, mas eu falei brincando, né? Falei, presidente, pô, eu sou carnavalesco, eu sou da Restinga, eu não jogo no carnaval. Pô, tá louco, futebol no carnaval, pô, o Grêmio vai jogar sábado, vamos jogar domingo, pô, não, vamos jogar sábado. Falei brincando aquilo ali, e nós tínhamos um jogo, ia ter esse jogo, um jogo nacional na quarta, depois do jogo no final de semana de carnaval. Beleza, passou. Segunda-feira tô entrando no campo assim, um abelão, um gigantão me chama. Vem cá, tu não joga no carnaval? Aquele jeito eu ia falar, eu tô brincando, né? Eu falei, não professor, tu não joga no carnaval? Então é o seguinte, treina pra caramba aí, puxa os caras, vamos ganhar esse jogo nacional e faltando 5 minutos aí tu te atira ali que eu vou te tirar desse carnaval aí. Eu falei, caiu uma promoção. Aí fomos, ganhamos o jogo, ali faltando 5 minutos, eu já me atirei no chão, ele já me liberou. Domingo eu já tava me enxergando lá. Então, cara, futebol se não tivesse esse tipo de relação, eu falei brincando, mas me serviu, e o importante é que nós ganhamos do Nacional. O importante é que eu entendi o recado. E fez porque na verdade o dirigente tem que saber o que é bom para o grupo, né? E pessoas que são importantes para o grupo, às vezes tem alguma regaliazinha. E, embora eu não seja muito adepto de dar regalia para ninguém, mas dá uma escorregada de vez em quando. E tudo isso levou o nosso Colorado a se tornar campeão internacional, campeão mundial. Eu sempre digo, pessoas me perguntam assim, pô, tinha 2005, pô, como é que se sentiu? Eu falei, cara, 2005, se não existisse 2005, nós não seria campeão mundial, né? Se nós tivesse ganho o brasileiro em 2005, cada um estaria no seu canto, sabe como é que é o jogador brasileiro depois de ganhar o campeonato? Quando ganha o campeonato no final de ano, o cara demora uns 5 meses para voltar. Quem ganha o campeonato em dezembro demora uns 5 meses pro cara. Quando o cara volta, já tá no meio do campeonato. E a gente começou o ano com faca na boca, assim, faca nos dentes, né? Tanto que na apresentação hoje, até tu me mandou lá. Sim, a data de hoje. Né? A data de hoje, nós estamos hoje 6 de janeiro de 2006, foi a apresentação naquele ano. E o discurso de apresentação foi assim uma loucura, né? Porque nós vamos conquistar o título mundial. Passamos por cima da Libertadores, era essa a cobrança. E nós criamos um clima, né, um clima de vamos lá, né, de tá na hora, esse é o nosso ano, todo mundo imbuído, todo mundo comprometido. Foi essa palavra que eu usei, né, e foi realmente uma ousadia. Muitas pessoas, né, acharam que teria sido uma demasia colocar, e nós acabamos colocando exatamente em cima do que aconteceu no ano anterior, que foi aquele campeonato de 2005, onde nós tínhamos que ter vencido. Foi uma injustiça o que aconteceu, tanto pela anulação dos jogos como pelos erros de arbitragem, que não se limitaram ao jogo do Corinthians. Teve um jogo com o Paraná Clube, teve um jogo com o Juventude, que o juiz foi o Alício Penajúlio, estava nesse jogo, que estava 1-0 para nós até os 42, ele expulsou o Vinícius, deu o pênalti, mandou bater de novo, o Klemer defendeu, e no fim virou o jogo 2-1. Nós perdemos um jogo
que se a gente ganha ou empata aquele jogo, a gente era campeão no final do ano. Então foi uma soma de erros de arbitragem, né, que nos prejudicaram. Mas valeu, né, e a gente ficou realmente, e todos nós ficamos imbuídos desse espírito de uma espécie de uma vingança, né, contra as conspirações cósmicas, e nós conseguimos em 2006 todos os títulos que conseguimos. Valeu, galera. Curta esse papo de Colorado com a gente aí. Valeu. É nóis.